Estar bem informado tem um custo. E não estar custa muito mais. No prazo de um ano, Portugal decide o seu futuro em 3 eleições: legislativas, autárquicas e presidenciais. O palco das eleições é aqui. Assine e garanta acesso a todos os conteúdos em observador.pt. Agora com 49€ de desconto. Olá, bem-vindos a mais um Sob Escuta especial. Estamos a entrevistar os líderes dos partidos com representação parlamentar neste período de campanha eleitoral. Hoje recebemos André Ventura do Chega. Bem-vindo, André Ventura. Obrigado. A deputada do Chega, Cristina Rodrigues, é novamente candidata nestas eleições, é número 3 na lista do Porto. Isto, apesar de ter sido acusada pelo Ministério Público da prática de um crime de dano relativo a programas ou outros dados informáticos, terá sido cometido na altura em que estava de saída do PAN. O julgamento, aliás, é agora. Uma pessoa que foi acusada pelo Ministério Público e que está a ser julgada pode ser candidata a deputada pelo Chega? Olá a todos, obrigado pelo convite. Bom, este processo da Cristina Rodrigues é um processo político, claramente, do sentido... O Ministério Público está a fazer uma acusação política? Não, sobretudo quem fez a acusação primeiro, que foi o PAN. Foi um partido político? Um partido político. A Cristina Rodrigues era secretária-geral, tinha funções de coordenação, de gestão de informação no PAN. Houve uma questão no PAN que me ultrapassa e que desconheço e que levou à cisão. A Cristina Rodrigues tinha acesso àqueles e-mails. Ela não entrou ilegitimamente naquele momento porque ela era ela que geria esses e-mails. Mas apagou-os ilegitimamente. Como segundo o Ministério alguns Público. Guardava em pastas, outros apagou. O que acontece aqui é que isto é uma vingança do PAN de ter visto uma deputada, provavelmente a deputada com mais valor, primeiro sair e vir para o Chega. Ver o PAN tornar-se um projeto praticamente irrelevante, passar para um deputado e praticamente estar à beira do desaparecimento e estar num partido vencedor. E quer dizer, não podemos confundir isto com andar a roubar, não é? Ou com andar a desviar dinheiro. Estamos a falar de um litígio entre... Vamos ver como é que acaba, mas estamos a falar de um litígio entre um partido e uma pessoa em que toda a gente percebe, o país todo percebe, que estamos a falar de uma líder que não suporta a outra deputada e que está atrás dela e a persegui-la ilegitimamente. Segundo o Ministério Público, a ilicitude da conduta é muito elevada. Mas vamos ver. Diz o Ministério Público. Vamos aguardar. Olha, eu quando fui julgado no Covid, a ilicitude da conduta também era muito elevada e fui absolvido. Tive 3 anos. Em que disse claramente que o que tinha feito era absolutamente legítimo, estava a fazer campanha presidencial. Mas qual é o critério de exclusão do Chega e o seu quando escolhe candidatos? É o respeito pelos contribuintes e pelo erário público. E o respeito por não se cometer crimes que atentem ao erário público. Olha, eu já fui acusado por ter dito, como disse, que os chiganos tinham que trabalhar. Fui acusado. Mas portanto... Deixa-me só dizer isto. Não podia ser candidato. Não, eu estou só a tentar perceber. Não, mas é para perceber. Quando é que nós podemos e não podemos ser candidatos? É só quando são condenados... Não. Desculpe, peço desculpa, eu é que me enganei. É quando o crime... É só quando o crime... Quando há uma acusação de um crime contra o erário público? É quando o crime que está em causa mete em causa a idoneidade do trabalho político e público. Eu não creio que seja o caso. Acho que isto é uma pura perseguição do PAN à Cristina Rodrigues. É o que acho. Diria ao mesmo de outro deputado qualquer que estivesse envolvido numa questão em que o antigo partido acusa a uma antiga deputada. Parece-me uma pura perseguição. Aliás, nós no Chega temos visto isso. Pessoas que saem e que dizem as coisas mais alvitrantes. 2. Eu próprio também já fui acusado. E já fui acusado até pela Mariana Mortágua, criminalmente. Então eu não poderia ser deputado. A Mariana Mortágua acusou-me de difamar. Fui até à fase da instrução. A Associação SOS Racismo acusou-me de difamar os ciganos e de difamar as minorias. Eu não podia ser candidato. Aqui não é difamação. Não é? Mas então, mas é um crime também, está a ver? O que lhe quero dizer é... Mas se eu bem percebo então, o critério de exclusão, no fundo, é o que o André Ventura entende. É a seriedade. Caso a caso. É a seriedade. Não, mas é o que o André Ventura entende, caso a caso. Não é o que o André Ventura entender. Se entender que é um crime grave, Miguel, é excluído. Não é o que o André Ventura quiser. Não é. É o que todos os eleitores compreendem, o que é uma perseguição política e não é. Quer dizer, é evidente que toda a gente compreende que se a Inês Sousa Real e o André Silva confiavam na Cristina Rodrigues para gerir os e-mails e agora estão acusados de ter apagado e-mails, é porque querem perseguir. Foram eles que a nomearam para aquela posição. Eles é que a colocaram lá. Porque segundo eles e segundo o Ministério Público, entretanto cometeu um crime.
Muito bem, Não vamos ver, mas é pura. Ou seja, o que eu quero dizer E se for condenada? E se ela for condenada? Faremos nessa altura uma avaliação e cá estarei outra vez. Pode levar a quê? Cá estaremos. Ou sendo este crime, mesmo havendo uma condenação, para si não é Vamos relevante. verificar o que é. Estou convencido que a Cristina Rodrigues vai ser absolvida, porque isto é pura perseguição do PAN à Cristina Rodrigues. Mas como sabem, eu nunca me escondia nada, nem me furtou nada, cá estarei. Portanto, se for condenada e o julgamento está cá estaremos para agora, sai. Cá estaremos para avaliar. André Ventura tem falado bastante do caso Spinão Viva, tem defendido que o Primeiro-Ministro deve revelar todos os clientes. O André Ventura trabalhou para a Fin Partner, uma empresa de consultoria, contabilidade e fiscalidade, e nos primeiros 9 meses até acumulou isso com a função de deputado. Está disponível para revelar os seus clientes? Há uma grande diferença. A diferença é a empresa não é minha. Portanto, eu era o colaborador. Eu era quem colaborava. 2, eu não estava em exclusividade de funções. O Primeiro-Ministro está. Eu declarei expressamente que não estava nessa exclusividade. Que não se trata de equiparar o que não é equiparável. Eu fui... Mas alguns clientes também são anteriores a ele exercer as funções de Primeiro-Ministro, não é? Com certeza, mas ele é dono da empresa. O dinheiro é dele. Entrou-lhe diretamente. Isto não tem nada a ver com o colaborador, evidentemente. Ele entrou-lhe dinheiro enquanto estava em funções. Dinheiro na sua esfera familiar. Eu fui comentador de televisão, fui consultor, fui professor. Isso são funções que nunca usei de maquilhagem, como o Luís Montenegro fez, para prosseguir rendimentos. E aí é que está o erro disto nos tudo, clientes não é? da Fin Partner nenhuma potencial incompatibilidade? Olha, eu nunca trabalhei com nenhum cliente da Fin Partner especificamente. Eu acompanhava a própria empresa naquilo que me era pedido. Portanto, e não clientes. Portanto, até estou completamente à vontade com isso. Não havia nenhuma situação de incompatibilidade com as funções de deputado? Tanto que eu declarava que não estava em exclusividade. Portanto, essa foi a diferença. Luís Montenegro esteve em exclusividade com o Primeiro-Ministro numa situação de recebimento que nós não sabíamos. Essa parte eu já entendi. A questão é se não trabalhava matérias no Parlamento que eventualmente podiam entrar em incompatibilidade. E se tivesse sido, tê-lo-ia dito. Vamos passar agora aqui para a imigração. O Governo anunciou que 18 mil imigrantes que estão ilegais vão ser notificados para deixar o país nas próximas semanas. Está de acordo com a visibilidade que está a ser dada a estas ações? Eu acho que é curioso aqui um aspecto que nós devemos enfatizar, que é este. Tal como eu disse ontem no debate, o Luís Montenegro e o Ministro Leitão Amaro notificaram para sair 4.500, dizem que pode chegar a um determinado valor, 16 mil ou 17 mil, e eu ontem confrontei o Primeiro-Ministro com isto. Foram notificadas mais pessoas pelo Governo PS do que pelo Governo PSD. Ou seja, o Governo da AD não está a fazer nada diferente em matéria de imigração. O Governo da AD está a fazer... disse que ainda vão ser mais. Pois, ainda vão, mas estamos há 110 mil processos. Ainda vão, mas estamos há um ano nisto. Ainda vão, mas há um ano chega e disse assim, a imigração é um problema. Estamos a atingir um número insustentável de imigrantes. O que é que o Governo disse? Exagerado. O que é que muitos comentadores disseram? Exagerado. Hoje toda a gente nos dá razão. Era preciso controlar a imigração. No debate comigo, Luís Montenegro disse, eu vou controlar a imigração, vamos passar a ter uma imigração regulada. Passou um ano, nós estamos com quase 2 milhões de pessoas no país, 1,6, 1,7. O próprio Primeiro-Ministro disse ontem que não sabe onde é que estão estas pessoas, muitas delas, e veio dizer que notificou 4.500. Bom, em 2017 foram notificadas 5.700. Mas fez bem em anunciar isso, em publicitar isso? Não, enfim, é-me indiferente que publicite ou não. Eu gostava era de ver fazer. Capaz de perder alguns votos com isso. Não. Ouça, eu tenho encontrado, porque é um tema presente nesta campanha, eu tenho encontrado muita gente que me diz, eu não me vou deixar enganar. Eu sei bem quem quer controlar a imigração e quem não quer. O PSD, é preciso que vocês verifiquem isto, porque isto é absoluta verdade. O PSD está a fazer este tipo de jogo publicamente, e ao PS diz, nós não queremos fazer nada disto. O Chega apresenta propostas de mudança da lei da nacionalidade, votam contra. O Chega apresenta propostas para cotas na imigração, votam contra. O Chega apresenta propostas para conter a imigração em vários aspectos e no acesso a vários serviços, votam contra. Depois vêm anunciar coisas que nós próprios já tínhamos dito. Eu vou deixar aqui uma mensagem ao Luís Montenegro. O Luís Montenegro devia conhecer esta expressão portuguesa que as pessoas todas sabem, que é esta. Quando se tem que escolher entre o original e a cópia, as pessoas escolhem sempre o original. Sempre. Nunca vão escolher a cópia. E Luís Montenegro quer fazer uma cópia de André Ventura. 10 dias ou 12 dias das eleições fica mal. Ainda por cima, toda a gente percebe. Aliás, com um dado curioso, se me permitem ainda dizer sobre a imigração, que eu gostava que fosse discutido também. Nós temos cerca de 1.600.000 imigrantes. 1.600.000, 1.700.000, muitos deles não sabemos onde estão. Mas agora sabemos, por dados oficiais, que 302.000 estão a descontar. Então, e os outros? Então, e os outros 1.300.000, o que é que estão a fazer? Estão a pagar a quem? Estão a descontar para quem?
Bom, acho que isto é uma questão que deve ser discutida. O Governo da AD não quer discutir isto. Já percebemos que quer que os imigrantes ilegais sejam expulsos. Os legais também? Não. Os imigrantes ilegais, por isso é que se diz ilegais. Nós não podemos tratar os imigrantes legais e ilegais da mesma forma. Nós devemos ter a capacidade. Não é? Então, se 1,6 milhões fossem todos legais, não havia problema nenhum. Bom, o erro teria estado no início, em dar-lhes a todos a legalização. Mas se fossem não é? todos pessoas cumpridoras, trabalhadores com contrato de trabalho, não havia problema. Nós temos um país com 11 milhões de pessoas. Nós não podemos receber de forma descontrolada fluxos massivos de pessoas. Não podemos. Mas se fosse 1,6 milhões, o facto de ser uma porcentagem significativa da população, claro, isso faria confusão ao Chega. Não é estar em causa... Não é confusão, está em causa o tecido social. Mas quer colocar um limite no número de imigrantes por isso que é que as devem cotas habitar em serviriam. Portugal? Porque permitiriam olhar e dizer assim, para X área... Mas estes já cá estão. Até pode colocar cotas para o futuro, mas e os que já cá estão? Mas se foi cometido um erro jusante, não o vamos manter para sempre, não é? Então expulsa-se quem está a cumprir a lei para atingir esse limite. Eu acho que nós temos que fazer isto. Ver quem está legal e quem não está legal. Quem não estiver legal tem que ser expulso. Isso parece-me o caminho que tem que ser feito e ser devolvido ao seu país de origem. 2, quem comete crimes também deve ser expulso. Isso também parece evidente. E depois temos a situação dos que... Depois temos os por regularizar. Aí devemos fazer uma avaliação que não fizemos até agora, nomeadamente a avaliação do cadastro e a avaliação enfim, da capacidade de verificar se tiver antecedentes criminais, se não tem, que não foi feito em 120 mil pessoas. 3, os que estão legais e que já estão a trabalhar e que já estão a descontar. Bom, nós aí temos que ver situação a situação. Aqueles que já legalizámos e que a lei já não permite sequer, enfim, mandá-los embora. E aqueles que estão em condições de ter um período de autorização de residência enquanto têm contrato de trabalho. E no fim do contrato de trabalho, então, podem ser enviados ou devolvidos ao seu país. O que não podemos ter agora é, obviamente, a meio de um contrato de trabalho, pegar nas pessoas que estão legais, com autorização, com trabalho, pegar nelas e dizer, olha, boa noite e até amanhã. Mas aí que critério é que é utilizado? É o critério de estar a descontar, é o critério de trabalhar num país que não pode receber toda a gente. Mas está a dizer que as pessoas acabam o contrato de trabalho e são expulsas do país. Não tem se o país não conseguir aguentar mais pessoas para cá estarem, porque não tem acesso à habitação, não tem acesso à saúde, não tem acesso à segurança social. Portanto, vamos lá ver, nós podemos ser muito humanistas. Quando acaba a habitação... Mas defendam um prazo para arranjarem um novo emprego, não é? Até penso que isso está... Isto está na lei, o prazo está na lei. Aqui o que acontece é que o país recebeu, se não me engano, das percentagens, se não me engano, não tenho a certeza, das maiores percentagens de novos imigrantes em termos europeus. Neste momento, em termos de percentual comparativo com a Europa, nós estamos ao nível de outros países cuja situação de imigração é há muito tempo muito grave, como é o caso da Bélgica e da Suécia, etc. E nós agora temos de ter um critério e temos de tomar decisões. E eu acho que o melhor caminho para tomar decisões é este. Quem está ilegal sai, quem comete crimes sai, quem está a trabalhar está a descontar e está integrado. Obviamente, nestas condições ficará, enquanto estiver nesta situação. A deputada Rita Matias escreveu no Twitter que a remigração é a solução. Concorda? Eu acho que é uma solução em algumas situações. Ou seja, a remigração é um conceito que hoje está muito em... Já agora, se puder explicar, do ponto de vista pedagógico. Primeiro se é a favor e depois explicar porquê. A remigração está hoje muito em voga. Por ser um conceito devolutivo, digamos assim, é um conceito que choca mais as pessoas. Porém, em países até mais desenvolvidos que nós, como na Alemanha, na Suécia, é um conceito que começa a ganhar muito espaço político. Porquê? Na AfD. Na AfD, que teve 20% dos votos. Quer dizer, é o segundo partido mais votado na Alemanha. Não estamos a falar de um país qualquer. Não, mas é o maior estou país, a dizer que é a AfD. É o maior país da Europa. E mesmo na CDU há quem o defenda. Tanto que fizeram acordos com a AfD em matéria mas no fundo de imigração. É expulsar imigrantes que estão legais. Em determinadas circunstâncias, por isso é que eu disse. Nós devemos começar por expulsar os ilegais, já temos muitos. Tanto que o Primeiro-Ministro disse ontem que nem sabia onde é que eles estavam. Primeiro ponto. Nem os conseguia contactar. Não, disse que o mais provável era já nem estarem em Portugal. Pois, mas o mais provável não é resposta para estar Mas então diga lá, no seu conceito de remigração, então, era expulsar quem? Já imaginou um Primeiro-Ministro dizer, eu não sei onde é que eles estão? Podem estar em qualquer sítio, podem não estar cá, podem estar em Lisboa, no Porto, em Braga, no Funchal, e vão-se embora? Então a remigração, do seu ponto de vista, que seria a solução, segundo Rita Matias, era expulsar quem? É expulsar aqueles que, estando cá, deixam de preencher condições contributivas. Nós temos defendido que as pessoas que cá estejam tenham que ter 5 anos de contribuições para poder acesso a benefícios sociais. Se não o cumprirem ou se não adquirirem esse esforço contributivo, devem sair também, porque estão a beneficiar de serviços públicos sem os pagar e os portugueses estão a ficar sem esses serviços públicos. Sim, mas não é isso que a AfD defende. Ou em escala. Segundo, a remigração em situações em que a presença massiva de pessoas de outras culturas mete em causa a nossa e mete em causa a nossa própria, o nosso espaço cultural. Deixem-me só dar-vos um exemplo. Não é o mesmo nós recebermos uma pessoa de Espanha ou uma pessoa do Afeganistão.
ou do Paquistão. Não é o mesmo. Não é o mesmo do ponto de vista civilizacional, não é o mesmo do ponto de vista cultural. Tem um impacto e um sentido de gravidade no sistema muito grande. Nós não podemos ter cá pessoas que acham que as mulheres são objetos, ou que acham que as mulheres não podem ser livres, ou que acham que os animais são para comer vivos. E, portanto, aí sim a remigração. Nós temos que dizer a estas pessoas que não têm espaço. Ou seja, na Europa, imigrantes legais de países cuja cultura o Chega entende que não se adequa e que cumprem todas as regras. E nunca falham nessas regras. Não. Quem é que seria se forem remigrado? muçulmanos, têm que se ir embora. Não é se forem muçulmanos, têm que se ir embora. Se estiverem cá e não respeitarem os direitos das mulheres, têm que se ir embora. Se estiverem cá e não respeitarem os direitos dos animais, têm que se ir embora. Se estiverem cá e não respeitarem a nossa cultura cristã e quiserem tirar as cruzes das escolas, têm que se ir embora. Se quiserem cá e quiserem impor refeições específicas ou em escolas ou em instituições, têm que se ir embora. Aliás, a AfD também tem dito isso. Mas é se violarem a lei? Porque, quer dizer... É se forem contra estruturalmente aquilo que é a nossa cultura. Porque um país com 11 milhões de pessoas, que a médio prazo pode ter 1 milhão ou 1,5 milhão cruzes nas escolas já... fora da sua cultura, é um país em risco. É um país em risco cultural, civilizacional e identitário. Mas, nesses casos, a remigração é a solução. Mas só porque parece-me que isto, enfim, está um bocadinho baralhado. Só para percebermos. Ou seja, seriam imigrantes legais, que não violaram a lei, não é? Mas que, por virem de uma cultura que o Chega entende que é mais dificilmente assimilável, seriam expulsos. Claro, é isto, não é? Não é por o Chega a entender, é porque, objetivamente, porque alguém que acha que a mulher é um objeto, não é o Chega que entende, acho eu. Acho que o Observador também entende isso. Quer dizer, o ponto aqui é que os partidos, haverá seguramente partidos políticos com visões diferentes. Com certeza, mas eu não concebo que possam estar em Portugal pessoas que acham que agredir a mulher é normal. E que é uma espécie de mas também há portugueses que acham que agredir com certeza, mas ouça, a gente não nos pode fazer nada, não podemos pegar nos portugueses e pô-los noutro país. Tá bem, mas se eles agredirem alguém, cometeram um crime. Estes vieram de fora. Mas a questão é essa, é que neste caso se está a falar, por exemplo, de uma agressão a uma mulher. Isso é um crime. Portanto, já entra no lote dos imigrantes que o Chega quer expulsar porque cometeram crimes. Sim, mas vou-lhe dar o exemplo. A questão é quem não cometeu crimes e isso só tem de ser expulso por aquilo que acredita. Vou-lhe dar um exemplo. Por acreditar que a mulher é um objeto. E isso não é compatível com a nossa cultura. Mas isso seria para já, essa remigração seria para já se o Chega... No âmbito do esforço que a direita europeia está a fazer, é um esforço de não permitir que Portugal fique aculturado e perca a sua identidade. Nós não podemos permitir isso. Veja o que está a acontecer na Alemanha. O resultado da AfD na Alemanha tem uma razão, essencialmente. É o descontrole da imigração que Angela Merkel permitiu. No sul do país, sobretudo. Se formos ao sul do país, percebemos porque é que aquela vaga de sírios, de afegãos, de paquistaneses levou as pessoas a revoltarem-se. Alguém acha que os alemães são fascistas e racistas e xenófobos? Os alemães estão a reagir contra uma nova aculturação. E, portanto, quando se diz a remigração é a solução, em parte ela é a solução. A cultura antes da Segunda Guerra não era melhor? Claro que não era melhor, não é? Agora, acho que nós temos outras soluções para trabalhar no imediato que podem obviar esse tipo de soluções. Quais? Garantir que a expulsão de quem comete crimes é já uma realidade. E eu tenho dito isto muitas vezes, e penso que o disse ontem outra vez, ou hoje, agora não me recordo, no debate que tivemos. Eu não compreendo uma decisão, e é uma crítica à justiça, eu não compreendo uma decisão que o Supremo Tribunal de Justiça teve, de um cabo-verdiano que veio para Portugal, violou várias mulheres em Coimbra, foi condenado pelo Tribunal de Primeira Instância a uma pena de prisão, não me recordo agora quanto, mas penso que uma pena ridícula de 6 anos, e a ser expulso do país. O Supremo Tribunal permitiu-lhe ficar no país, e ele, quando acabar a sua pena ridícula, de 4 ou 5 anos ou 6, vai ficar cá. Alguém que violou 3 ou 4 mulheres. Isto não cabe na cabeça de ninguém. Para estas pessoas é expulsão imediata. Só para fechar este ponto, e essa parte eu queria perceber mesmo. Há na cultura muçulmana, a partir dos 13 anos, as mulheres, ou a partir do momento em que entram naquilo que seria a vida sexual, enfim, não sei exatamente os termos, têm que usar hijab ou burca, etc. Quem utilizar esse tipo de cultura devia ser remigrado, só para entender, sem cometer nenhum crime. Bom, é que eu não estou a perceber quando diz o objeto é só bater nas mulheres, tem a ver com essa questão, por exemplo, do vestuário. Se me quer perguntar assim diretamente, eu acho que não devemos receber, excepto em casos dramáticos, mais pessoas do Afeganistão e do Paquistão. Acho que não devemos. E acho que é um risco a médio prazo. Acho que não devemos. E há vários países que têm listas também de países que aceitam mais, os Estados Unidos agora, recentemente, e são um país desenvolvido, enfim. Então, na lei, dever-se-ia colocar uma linha
que diria quais os países... especial controle sobre pessoas sobre de determinados países. Eu vou-lhe dar um exemplo. Mas isso não é especial controle, é não entrar. Não é especial controle, vou-lhe dar um exemplo. Se a Inês lá vivesse e estivesse a fugir da perseguição às mulheres pelos talibãs, se calhar deveria poder. Agora, quem vem e teve 20 anos a trabalhar na guerrilha talibã, se calhar não deve poder. Muito bem. Ou seja, eu acho que nós devemos ter especial controlo e cuidado em países. Tá bem, seguramente que se, se é um talibã só e para se terminar cometeu crimes lá que já não olha, vai entrar. Nós aquele outro que matou pessoas ali no centro Ismaili tinha ligações aos talibã, foi anunciado pelo Jornal Sol e pelo I. Estava cá, mas também vamos ser francos, quem é que não está cá? Quem é que não entra aqui de qualquer maneira? O outro que matou o Manu em Braga estava a receber 900 euros da Segurança Social. Nesse caso era um brasileiro. E era membro de um gangue brasileiro. É-me indiferente. É um membro de um gangue, quer dizer, como é que essas pessoas... Mas o Brasil não estaria Portugal, nessa não é? lista que o André Ventura quer. Eu estou à vontade. Olha, eu países. provavelmente sou o político que mais votos tem no Brasil e de brasileiros cá. Mas nós defendemos e aliás, dissemos ao PSD que para haver a tal mudança na lei de estrangeiros, o que devia acontecer era haver uma alteração nos vistos de curta duração da CPLP. Para impedir que as pessoas entrem de qualquer maneira. Isso aplica-se também aos brasileiros. Portanto, estou à vontade para dizer isso. É inconcebível que alguém pertence a um gangue brasileiro ou a um grupo criminoso brasileiro venha a Portugal e cá esteja a viver. Toda a gente sabe que eu tenho razão, mas não querem. Vamos não querem manter-nos na imigração, mas avançar. O ministro Leitão Amar disse que o governo propôs ao Parlamento que a competência da execução das ordens fosse da PSP e não da AIMA e que os prazos fossem acelerados, mas o Chega votou contra. Porquê que chumbou a criação da Unidade de Estrangeiros e Fronteiras da PSP? Então, ainda bem que porque essa questão é mesmo importante. Quando surgiu essa questão, o Chega começou por voltar à origem do debate político. Qual era? O retorno do CEF. O Chega defendeu que não se devia acabar com o CEF. Devíamos ter uma polícia de fronteiras. O PSD concordou connosco, tanto que votou contra a proposta, tal como o Chega. O PSD resistiu a voltar à reintrodução do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Portanto, quem primeiro não quis uma polícia de estrangeiros e fronteiras foi o PSD. Depois, o PSD ainda quis fazer outra coisa. Quis pegar na PSP, pôr-lhes mais competências, ou seja, estas competências que agora estavam na AIMA por força do Partido Socialista, e dizer-lhes, sem mais dinheiro, sem mais homens, os senhores têm que fazer este trabalho. Sem mais dinheiro, sem mais homens, sem mais aumentos, sem mais suplementos. No fundo vocês já existem, façam lá isto que a AIMA há um mês atrás ficou por fazer. Errado. Terceiro, e mais importante, o PSD falhou ao país inteiro quando, perante a questão de aprovar esta lei, o Chega disse, nós só aprovaremos esta lei nestas condições. As polícias que forem receber este controle recebem os meios e as atribuições que precisam para fazer este controle. 2, acabamos com os vistos de curta duração que estão agora em vigor da CPLP. Porque isto é a causa da maior imigração que estamos a ter. Mas nas propostas... E o PSD não aceitou isso. Nas propostas que o Chega levou ao Parlamento sobre este tema, o PSD absteve-se e foram outros... Não, o PSD absteve-se nessa. O PSD votou contra a lei da nacionalidade, o PSD votou contra... Em várias propostas, o PSD absteve-se, foram chumbadas por outros partidos. A minha questão é se estas alterações eram suficientemente importantes para inviabilizar a criação desta unidade. O que era importante era o Chega não ficava a ganhar no fundo se esta unidade fosse... Nós não podemos dar às pessoas a aparência de que estamos a fazer e deixar tudo igual. O que essa proposta ia fazer era deixar tudo igual. Nós precisamos ter uma polícia de fronteiras. Por isso é que tínhamos o CEF e não devíamos ter acabado com ele. O Chega propôs isso. Mesmo tendo em conta isso, é preferível não haver uma unidade de estrangeiros e fronteiras na PSP? É preferível que se faça as coisas bem. E é possível que se crie uma polícia de fronteiras com meios e não apenas de nome. Porque se criamos uma coisa só de nome, sem meios, sem forma, o que vai acontecer é que estamos a enganar as pessoas. E nós não devemos enganar as pessoas. O último aspecto que é importante. Não vale de nada criarmos nomes às instituições, controle daqui, controle dali, controle de fronteiras, se depois estamos a permitir por lei que toda a gente entre sem qualquer controle. Os vistos de curta duração atualmente são uma vergonha. A pessoa pode entrar, diz que vem cá à procura de uma coisa qualquer, fica cá e legaliza-se ao fim de uns meses. Isto num país, por exemplo, como o Brasil... Acha que não é muito diferente da manifestação de interesses? Não. Isto que num país com 200 e tantos milhões de pessoas é um absurdo. Quer estar a permitir que todo o tipo de criminosos venham para cá, da parte do Brasil, de Angola, de Moçambique e de outros, quando devíamos estar a ter um país controlado. Muitos brasileiros me encontram e me dizem, olha, eu sou imigrante brasileiro. Aliás, Inês, tu já encontraste isso várias vezes na rua. Eu sou imigrante brasileiro e concordo com o que você diz. Porque é preciso, de facto, pessoas para trabalhar, mas não podemos deixar que aquela, entre aspas,
escumalha criminosa que já invadiu o Brasil venha tomar conta agora de Portugal. E tu encontras isso na rua, muitas vezes pessoas que me dizem isso e que são brasileiros. Como disse, provavelmente não há nenhum político que tem tanto apoio da imigração brasileira em Portugal como eu. Mas é preciso dizer a verdade às pessoas. Não é? A polícia considera que a polícia agiu bem na carga policial sobre manifestantes da extrema-direita no Martim Moniz no dia 25 de Abril? Eu acho que onde o erro esteve de origem foi em Carlos Moedas, como eu tive a oportunidade de dizer. E porquê? Sabia-se que ia haver uma manifestação, aliás 2, e o Presidente da Câmara de Lisboa optou por proibir uma em detrimento de outra. É verdade que houve um parecer negativo da PSP, mas a PSP muitas vezes, até já aconteceu em manifestações nossas, diz, neste aspecto concreto, nesta condição concreta, deve ser feito diferente. E o que é que nós fazemos? Nós e o promotor de outras manifestações ajustamos-nos. Já aconteceu em várias manifestações nossas. Quando veio cá o Lula, contra a imigração, etc. Neste caso, a Câmara optou por dizer só não se pode. Não façam. É proibido. No dia da liberdade. E, portanto, a Câmara esteve errada. Partiu da PSP. A PSP fez mal em dar essa disse que estas inicial? Não, a PSP disse nestas circunstâncias as condições de segurança não estão salvaguardadas. Não é aconselhável. O que era aconselhável era aos promotores das várias manifestações, uma vez que vivemos num país que há direito à manifestação para todos, não é só de esquerda, os de direita também têm direito, se encontrassem e dissessem, bom, este é o que vocês fazem até aqui, nós fazemos até aqui, vamos criar um espaço. Já aconteceu imensas vezes connosco. E nós sempre nos articulámos com a polícia, respeitámos a decisão da polícia e lá estivemos. E, portanto, isso era o que devia ter acontecido. Carlos Moedas quis fazer o figurino à imprensa e à esquerda, dizia simplesmente não podem. No dia da liberdade. Eu pergunto-me, se eu marcar uma manifestação de hoje a um ano, portanto, um bocadinho menos de um ano, para o 25 de Abril, para a Avenida da Liberdade, do Chega, eu pergunto se a Câmara de Lisboa vai autorizar a outra manifestação. E quero ver a Câmara de Lisboa com coragem de proibir o desfile do 25 de Abril na Avenida da Liberdade. Porque eu posso marcar uma manifestação de hoje a um ano. Do 25 de Abril a um ano. E dizer, o Chega vai se manifestar no 25 de Abril na Avenida. O que é que o Carlos Moedas vai fazer? Vai com certeza dizer-nos que não podemos. E não é porque os outros já marcaram. É porque em Portugal nós criámos esta ideia de dar tudo à esquerda e nada aos outros. Aí está em causa o que foi feito antes ou o que não foi feito antes. O que lhe perguntávamos era se a polícia agiu bem ao ter feito aquela carga policial perante aqueles manifestantes. A polícia há um momento que tem que agir porque a ordem está a ser posta em causa, mas isso quer à esquerda, quer à direita. Então agiu bem. A polícia agiu como devia ter agido, agiu com eficácia. O que não devia ter acontecido era a proibição da manifestação, que se sabia que ia levar a situações de violência. Entendido. Agora, a polícia agiu bem, a polícia sabia que tinha que repor a ordem, a polícia tem que repor a ordem. Vocês todos penso que já tiveram, Miguel não me recordo, mas acho que já todos tiveram manifestações do Chega, e nós fazemos um esforço com a nossa segurança, com os voluntários, para garantir que todos se podem manifestar em liberdade, mesmo os que estão contra nós, respeitamos as indicações da polícia e respeitamos os manifestantes. Neste caso o que aconteceu foi só respeitar os manifestantes de esquerda. Os de direita não são respeitados. André Ventura disse que nos deixámos invadir por produtos baratos de outros países e até deu o exemplo da China, disse que a China nos invadiu com vestuário barato, têxtil barato, calçado barato e carros baratos. A China, o Bangladesh, a Indonésia. Certo. E é contra isto? Eu acho que a Europa... Bom, vamos falar sobre tarifas e sobre comércio, certo? Certo. Para falarmos francamente sobre isto. Nós não vamos mudar o Presidente dos Estados Unidos. Mas não estamos a falar do... Mas eu quero chegar lá. Eu quero ir porque já sei que a questão vai ter... É só por sempre que se fala de tarifas, queixa-se que está-se a falar de Trump. Nós não estamos a falar do Donald Trump. Mas eu quero pegar nisto para podermos chegar lá. Os dados estão aí e são muito claros. Aço, alumínio, têxteis, produção de metais, produção de produtos eletrónicos altamente sofisticados, navios de marinha mercante. Todos os itens perigosos para uma economia estão aí. A China duplica, triplica, quadruplica a produção em relação à Europa, em relação aos Estados Unidos e invade os seus mercados consecutivamente em relação a estes produtos, fragilizando a produção europeia e norte-americana. Essa é a verdade. E nós estamos-nos a deixar ter um déficit brutal externo comercial face à China gigantesco. Sim, mas o que eu estava a tentar perceber, porque os exemplos que deu foi do vestuário barato, têxtil barato, calçado e carros, o que eu estava a tentar perceber é se quer que os portugueses passem a ter acesso apenas a roupa mais cara, sapatos mais caros quer que e os carros produtos mais chineses caros. compitam em condições de igualdade com os produtos europeus. Ou seja, quer produtos mais caros em Portugal. Quer que compitam em pé de igualdade. Porque portanto, quer que sejam mais caros. Podem não ser. Porque se o mercado funcionar melhor, até podem ser mais baratos. Como dizia o Adam Smith. Mas se for tarifar, eles vão ficar mais caros. Nós não íamos às tarifas, estávamos a falar do mercado. Como dizia o Adam Smith, se tivermos um mercado de concorrência boa, plena,
justa, nós teremos preços mais acessíveis para todos. Não é preciso ser especialista em economia. A iniciativa liberal adorará. O que é que acontece aqui com isto? É que se deixarmos países que não pagam salários, ou pagam salários indecentemente, que exploram mão de obra, que não têm direitos humanos, competirem em pé de igualdade com os produtores portugueses, espanhóis, franceses, etc., na agricultura, nos têxteis, nos carros, no aço, no alumínio, nos produtos elétricos, etc., nós em breve estamos inundados. E já não basta estarmos inundados de imigrantes, vamos estar inundados de produtos chineses, baratos, tailandeses, etc. Baratos. Quer só os caros. Num determinado quer que fiquem mais caros. Não quer que, em condições de igualdade, os produtores alemães, espanhóis, franceses, possam produzir também eles mais barato, que o farão se não estiverem sujeitos à concorrência selvagem de quem não cumpre regras. Quem é que não cumpre regras? A economia chinesa não cumpre porque é patrocinada pelo Estado diretamente, na sua grande maioria. Aliás, por isso é que vários Estados estão a criar limitações ao investimento chinês. Mas se os produtos chineses ficarem mais caros, porquê é que os produtores vão de fazer... Porque estamos a matar os nossos construir mais barato. A nossa economia. Mas estamos a matá-los. Se não fizermos nada, estamos a matá-los. Mas o meu ponto não é esse. É de que forma é que o aumento de preços que vêm de fora da União Europeia vai tornar os nossos produtos mais baratos. Estimulará muito mais a produção. Vai tornar todos mais caros. Não, susterá a produção europeia de forma muito mais sustentável, equilibrada e até ambientalmente mais sustentável. Porque permitirá aos produtores europeus estarem protegidos da interferência externa na agricultura, nos têxteis, nos automóveis, etc. E proteger os seus produtores. Quando os produtores se sentem ou protegidos ou em condições de plena igualdade... Mas se não têm concorrência, porque é que não baixam os preços? Não, eles têm concorrência, mas têm dos que estão em igualdade com eles. E não da Índia e da China que não estão. Porque se eu meter a Inês ou o Rui a trabalhar e a receberem 50 euros por mês, enquanto o Miguel recebe 1.800... Mas certo. Enquanto recebe 1.800, nós temos aqui uma desestruturação. Os produtores europeus e portugueses também, neste momento, estão a lutar contra uma desestruturação absoluta no mercado mundial. E o Donald Trump, nesse aspecto, viu isso também. Viu que, espera aí, então mas nós estamos aqui a pagar salários, direitos sindicais, direitos de férias, suplementos... Mas os preços nos Estados Unidos subiram. E há um país, já lá vamos, portanto, e há um país a competir connosco que está a invadir-nos de produtos baratos e sem direitos humanos. Isto não é correto. Agora vamos à outra parte, porque primeiro temos que chegar à conclusão que isto não é correto. Nós só podemos resolver um problema se primeiro olharmos para o problema e dissermos isto não é certo, isto não está certo. Portanto, isto não está certo. Esta concorrência com a China, com a Índia, com a Tailândia, com o Bangladesh, com este tipo de produtos, com este tipo de países, não estão certos. Agora vamos à segunda parte. Como é que podemos fazer isto evitando uma escalada de preços, uma inflação? E eu só vejo uma forma. É garantindo que os produtos que entram no mercado europeu são regulados para que entrem em condições da maior igualdade possível com os outros. 2. Estimulando o produtor europeu, português, europeu, a alcançar níveis de produção e produtividade mais elevados para poder competir com a quantidade que era introduzida pelos mercados externos em condições de desigualdade. Na minha opinião, isto permitirá termos um mercado dentro das circunstâncias más em que o mundo está. Subsidiando? Não é? Vai subsidiar os Pode não ser necessariamente. europeus? Não, isso já acontece. Nos automóveis, na energia, isso já acontece. Olha, subsidiámos a energia toda e viu-se o que deu. Mas quer subsidiar mais? Não é preciso subsidiar mais. Fica à espera que magicamente o mercado leve os preços a baixar. Não é magicamente. É permitir que o produtor português na agricultura, no vestuário, no têxtil, no vinho, etc., não concorre em condições de desigualdade com os outros. Por isso é que eu sou tão crítico do Mercosul, que ainda não entrou plenamente em vigor. Mas basicamente por causa de países, lá está, como o Brasil, como o Uruguai, como a Argentina, para sermos fixes perante o resto do mundo, vamos deixar os nossos agricultores e produtores praticamente na miséria. E eu acho que isso não é correto. Poderá dizer assim, e isso não pode levar a um aumento de preços a médio prazo? Eu espero que não. E se os produtores europeus tiverem o apoio certo, os apoios que não têm tido, para avançar para uma economia estável e para uma produção estável, eu acho que conseguimos resolver o problema. É inevitável que leve, não é? Eu não preços. Aliás, estamos a ver isso nos Estados Unidos. Não vai dar uma discussão técnica. Eu estou convencido que a Europa tem capacidade, nestas indústrias centrais a que eu me estava a referir, nestes itens centrais a que eu me estava a referir, de, perante um novo cenário económico que nós não escolhemos, porque nós não escolhemos quem manda na China, na Índia, no Paquistão e nos Estados Unidos. Não escolhemos. Nós podemos estar todos aqui a dizer que o presidente chinês é mau. Isso não vai mudar o presidente chinês. Ou o presidente Trump. Mas isso seria sempre a nível europeu. Ou seja, não seria uma política portuguesa. Teria que ser a nível europeu. Nem poderia ser neste momento a nível europeu. Não lhe vou dizer que concordo que tenha que ser a nível europeu. Mas neste momento não temos outra hipótese de não ser a nível europeu. André Ventura, no debate da rádio, pareceu-me que disse que... não ia votar contra um programa de um governo de direita, mesmo que Luís Montenegro seja o protagonista desse governo? Nós temos que esperar por esse programa. O que eu quis dizer foi, nós não vamos ser um fator de instabilidade, mas um fator de estabilidade. Primeiro ponto. Segundo,
Como já disse, acho que o Primeiro-Ministro não tem condições para ser Primeiro-Ministro nestas circunstâncias, mas às vezes o povo toma decisões diferentes. Mas também concorda com Pedro Nuno Santos quando diz que Luís Montenegro não tem idoneidade? Eu acho que o Primeiro-Ministro está em situação de alguma dificuldade de afirmação e de idoneidade e de credibilidade. Mas é o líder do PSD, e, portanto eu não vou mudar isso e o país também não neste momento. A questão que nós temos pela frente, e foi colocada hoje, é esta. Nós temos um cenário agora muito curto eleitoralmente, porque temos eleições dia 18, temos um cenário em que vai haver eleições presidenciais em janeiro, e portanto podemos ter aqui um tempo de alguma impossibilidade de novos ciclos. Acho que ninguém quer mais eleições, acho que isso também é evidente, e acho que teremos que ter alguma forma de maioria. O que eu espero e o que eu conto é que o Chega seja o partido mais votado à direita para sermos nós a liderar essa maioria. Isso terá qual vantagem? A de que Montenegro se irá embora e abandonará a liderança do PSD, pelo que ele próprio disse, e o Chega poderá construir essa maioria de direita. Eu acho que já é mais ou menos. Eu hoje, quando disse no debate da rádio, não o disse de forma, não foi para ofender ninguém. Sim. Acho que nem o Pedro Nuno Santos acredita que haverá uma maioria à esquerda no Parlamento. Mas também pouca gente acredita que o Chega pode ficar em primeiro. Mas é mais realista do que achar que há uma maioria de esquerda. Vamos lá ver. O Chega ainda não sondagem. sei se é, mas só queria ir para este ponto. Olha cenário em que o Chega não fica em primeiro. Olha a sondagem da SIC. Tivemos 21%. A AD tem 29%. O PS 27%. Nestes três cenários, 21, 27, 29 ou 30, é mais provável que um destes partidos fique à frente do que dizer que partidos que estão com 1% ou 2% vão ter qualquer maioria. Certo. Mas portanto, eu quero acreditar que se não acontecer, o Chega não consegue vencer a AD e a AD fica em primeiro. Vamos ver qual é o programa que a AD vai apresentar, se é para cumprir mesmo ou se não é, porque este último não foi para cumprir, e vimos no IRC, vimos na imigração, vimos na criminalidade. 2, vamos ver quem são os protagonistas desse programa. E 3, vamos ver quais são as circunstâncias políticas. Agora, eu queria deixar aqui a garantia de que seremos fator de estabilidade e não de instabilidade. Muito bem, mas vamos a essa parte dos protagonistas. Já falou com alguma das forças vivas do PSD desta vez para formar uma geringonça de direita com Pedro Passos Coelho, caso Luís Montenegro perca as eleições e haja uma maioria direita? O cenário em que o Chega não fica em primeiro, o PSD fica em segundo, mas tem maioria com o Chega. Acho que isso não é... Ou seja, o PS fica em primeiro. Sim. Acho que isso nem será preciso de nenhumas forças vivas, porque haverá uma mudança dentro do PSD e teremos que aguardar qual é essa mudança. Mas também lhe vou dizer o que é que eu acho sobre isso. No cenário que me coloca, PS em primeiro, espero que isso não aconteça, mas se acontecer, PS em segundo, Chega em terceiro. Mas maioria parlamentar, Chega, PSD. É isso? Só não governamos se não quisermos. Mas e aceitaria, por exemplo, se fosse Pedro Passos Coelho, que fosse Primeiro-Ministro sem ir a votos, sem submeter esse protagonista a votos, já que os votos são de Luís Montenegro, mesmo que seja o segundo classificado ou o segundo lugar? Se eu aceitaria, Sim. É uma questão, é difícil, não sou eu que tenho que aceitar ou não. Compreendo a questão, no sentido em que de facto pode haver uma questão de legitimidade política e o Presidente da República tem chamado a atenção disso, mas vamos lá ver. Se houver uma maioria à direita e o PSD mudar de liderança, vamos ter que fazer novas eleições para legitimar essa liderança? Ou vamos confiar que as pessoas votaram no partido e não na pessoa? O André Ventura já disse várias vezes que um Primeiro-Ministro deve ir a votos. E eu acho que sim, mas é que não podemos ir porque temos eleições presidenciais. Vamos ter um governo minoritário, portanto, sem condições nesta de aprovar circunstância nada. específica, se fosse Passos Coelho, eu já sei que isto vai ser mal interpretado. E Passos Coelho é outro qualquer. Outro qualquer, enfim, se fosse eleito o Isaltino Moraes, isso não aconteceria. Outro ou qualquer Miguel dentro Albuquerque, daqueles que o André Ventura considera. Não, dentro do que eu acho que é razoável. Se o PS vencesse as eleições, mas houvesse uma maioria, Chega PSD, o PSD mudasse de líder e viesse outro líder, Pedro Passos Coelho, diga outro outro líder qualquer, Pedro Passos Coelho, outro líder. Não ocorre nenhum? Agora não me ocorre nenhum. Há momentos que nós ficamos com os ministros de Estado, Paulo Rangel, outro líder. É preciso chamar o Rui Rio? Acho que isso era mau. Enfim, então é só Passos Coelho. Talvez é o que retiramos daqui. Recordo agora, há outros. Eu é que agora só me estou a recordar. Há momentos que a minha memória não me ajuda muito. Respondendo para que não restem dúvidas, eu acho que neste caso só não governamos se não quisermos. E portanto acho que devemos governar e não permitir que o PS governe, porque se a maioria parlamentar disse isso, que estaria completamente louco se viabilizasse um governo do PS. Mas era capaz de votar contra um orçamento do PS que garantisse o aumento das pensões e salários, descida do IRS, eliminação total das portagens? Era porque o PS terá isso, mas se for fiel àquilo que é a sua origem, teremos certamente
outras coisas no orçamento do PS, nomeadamente o continuar a aumentar a carga fiscal e a sacar a quem trabalha para distribuir pelos outros. Portanto, eu nunca vou viabilizar, acho que o Chega nunca o deve fazer. Um dia, enfim, quando eu não serei líder do Chega para sempre, eu acho que o Chega não deve viabilizar orçamentos do Partido Socialista, nem governos do Partido Socialista. Porque o Partido Socialista tem uma linha que para nós é vermelha e uma linha de atuação, que é esta: cobrar cada vez mais impostos às empresas e a quem trabalha, e viu-se agora na questão do IRC, e distribuir por nichos eleitorais e por quem lhe dá votos. Eu acho que isso é estruturalmente errado. Se me disser, imagino que aquele orçamento aumentava polícias, auxiliares de educação, militares, enfermeiros, professores, etc. Ia-me custar, porque eu acho que o país precisa mesmo de salários melhores. Mas viabilizar um governo ou uma proposta de orçamento do Partido Socialista era dar um sinal estruturalmente errado ao panorama político. Eu acho que a solução, honestamente, acho que a solução dos próximos anos em Portugal passa por estes dois partidos, Chega e PSD. Acho que passa por estes o futuro, e acho que o futuro estará nas mãos destes, não destes líderes, porque isso os líderes mudam, estará nas mãos destes dois partidos. E acho que temos que estar à altura da responsabilidade. É o seu currículo político, PSD Chega. É um pouco. Olhando aqui para a questão do... Espero que seja o último e que eu não tenha mais currículo político. Do apagão. O Vox, que é partido irmão do Chega em Espanha, afirmou que o governo de Pedro Sánchez já sabe quais foram as causas do apagão, mas que está a escondê-las dos eleitores. Parece-lhe possível? Parece-me possível, sim. Eu acho que é extraordinário, ao fim de 4 dias, nós não sabemos ainda as causas totais deste apagão. Não creio que os primeiros ministros não a saibam. E acho que estão a ocultar informação. Mas Luís Montenegro também? Acho que os dois. Acha que Luís Montenegro sabe quais são as causas? Vou dizer porquê. Porque se o primeiro-ministro espanhol sabe, como a imprensa espanhola afirma, e pelo menos como parte das forças políticas espanholas afirmam, eu li uma coisa curiosa há uns dias. O primeiro-ministro espanhol falou com o primeiro-ministro português, mas não falou com o líder do PP espanhol. E, portanto, o primeiro-ministro português esteve melhor informado, peço desculpa, do que os próprios operadores espanhóis nessa matéria. E eu acho extraordinário que não se saiba ainda o que aconteceu na plenitude, nem vocês, nem nós. E nós devemos escrutinar o que aconteceu. Segundo, mesmo sem saber tudo o que aconteceu... Mas porquê é que Luís Montenegro estaria a esconder essa informação dos portugueses? Pois, porque provavelmente a falha que ocorreu e as falhas que ocorreram são de responsabilidade dos dois governos. E a inação que ocorreu são da responsabilidade dos dois governos. Hoje, no debate, então não concorda no debate das rádios, ficou claro o desconforto. Aliás, deve ter sido a única vez que o Primeiro-Ministro respondeu de forma telegráfica não, se não me engano. Quando lhe questionam se foi ele que deu ordem para não só enviar aquela mensagem, que falhou a toda a gente, que ninguém da Proteção Civil, da Proteção Civil, e que o próprio sindicato dos técnicos diz que lhe deram ordem, que receberam ordem para não se enviar esta mensagem. Portanto, não só houve ocultação de informação, portanto aí concordo, como houve incompetência e desorientação. E acho que Luís Montenegro deve ser apontado nisto com toda a Mas neste momento Luís Montenegro sabe o que é que causou o apagão e está a esconder isso. Acho que o governo ainda não quis dar toda a informação às pessoas sobre o apagão, sinceramente. Também já participou em vários comícios do Vox, voltando aqui à questão de Espanha, e disse no debate da rádio que Espanha recuperou melhor do apagão do que Portugal. O Vox discorda, pelo menos, daquilo que tem dito. Falou com Santiago Abascal sobre o apagão? Não falei com Santiago Abascal, mas há uma coisa que nós sabemos das notícias, não é preciso falar com ninguém, é que 9 das 15 regiões espanholas já estavam a recuperar eletricidade quando nós ainda estávamos em apagão total. Portanto, ouvir o Primeiro-Ministro dizer que nós recuperámos muito melhor é pelo menos brincar com as pessoas. Então, quer dizer, nós ficámos sem luz, sem eletricidade até ao final do dia. Nós não recebemos uma única mensagem da Proteção Civil quando recebemos mensagens, porque vem aí chuva, vem aí calor, vem aí vento. Todos recebemos mensagens. O Presidente da República diz que não recebeu uma mensagem. Eu, por acaso, recebi. Não recebeu a mensagem. Não recebeu a mensagem. Civil. Eu recebi às 7 ou 8, ou lá que hora foi, o que era ridículo. Quer dizer, o país devia estar informado. E, portanto, dizer-se que isto foi reagir muito melhor que Espanha, só se os espanhóis tivessem estado em apagão total durante 2 dias. É evidente que o governo português reagiu mal. Não é nenhum exemplo nem europeu nem ibérico. E ficou evidente que o Luís Montenegro não é um líder à altura de circunstâncias difíceis. É verdade que teve 2 almoços com Gouveia e Mel que correram mal? Não, é falso. É falso. Sabe onde é que vem esta informação, não é? Foi não. O Nuno Afonso, que foi militante foi muito próximo de si do Chega, e disse que almoçou com Gouveia e Mel. Nunca almoçou com Gouveia e Mel. Nunca almocei com Gouveia e Mel. Nem tem que me importasse. Nunca almocei mesmo. Não aconteceu. Foi jantar? Não, nem almocei, nem jantei. Nunca falaram? Não, já falámos, já nos encontramos, até porque já tivemos encontros em espaços comuns, eu já tive em recepções. Não, claro. Não, estou a dizer conversas só os dois sobre as presidenciais. Vamos lá ver. Eu fui dos primeiros a dizer que o almirante Gouveia e Melo tinha e tem características que aprecio,
pessoalmente, se isso tivesse acontecido, para mim não era nenhum fator para esconder. Se isso tivesse acontecido um encontro, até pode vir a acontecer. Eu não vejo qual é a razão de eu esconder isso ou de alguém esconder isso. Agora, dizem assim... O André Ventura não, mas o Almirante podia querer esconder. Bom, muito bem, estará no direito dele. Eu estou a dizer por mim. A dar a oportunidade estou a dizer para mim, é falso, não aconteceu. Mas admite ainda vir a apoiá-lo? Neste momento eu estou focado em legislativas. Teremos outra entrevista, se me convidarem, para falar sobre presidenciais. Tenho todo o gosto. Porquê? Vai ser candidato? Fica já o convite aceito. Porque, entretanto, nunca mais disse nada. Veremos que se calhar não disse era... que ia retirar a candidatura. Veremos o que acontece. Preferia não tocar nesse tema agora. Está a deixar passar o tempo para ir a uma nova eleição acho que neste momento compreendem que nós não sabíamos que estas eleições iam existir. Estou absolutamente focado nestas eleições. Deixo aqui a minha garantia absoluta que a seguir às eleições aqui estarei no Observador para falarmos sobre presidenciais, assim me convidar. Mas, portanto, não tomou uma decisão, não tomei uma decisão ainda definitiva sobre isso. No debate com Mariana Mortágua houve aquele caso que se tornou célebre da sua casa, em que se enganou no tamanho da casa. O seu objetivo era mostrar, penso eu, é uma interpretação, que é um português normal, ou que é um português que não vive chegou a referir o Palacete. Enfim, o Palacete é a sede do Bloco, não é? Mas entretanto soube-se a sua casa, a casa onde vive, é um condomínio com piscina, jardim, segurança. Há uma grande diferença, a casa não é minha. Eu sei, é da sua mulher. Exato. E foi antes de se casarem, não é? Sim, mas o André Ventura é que trouxe isso. Eu assumi logo, portanto, que eu assumi no dia a seguir. Não, aqui nem estamos a falar dos 30 metros quadrados para os 74, quer dizer, mas era importante falar, porque as pessoas também se enganam e também me acontece a mim. O que eu quis mostrar é que o Bloco tem uma hipocrisia estrutural nesta matéria, que é andar a dizer: aqui devia viver gente, aqui podia-se ocupar casas, mas eles, como o PCP, são proprietários imobiliários, em alguns casos de palacetes, no Bloco até centrado no centro da capital. O PCP tem sedes, como eu tive a oportunidade de dizer a Paulo Raimundo, pelo país todo. Porquê é que não metem lá gente a viver? E, portanto, nós em termos de habitação, é muito... Olha, outro exemplo, o IMI. O Paulo Raimundo farta-se dizer, e a Mariana Mortágua também, que o que devíamos ter que é contra a descida do IMI para as pessoas. Então porquê é que os partidos não o pagam e porquê é que as pessoas o têm que pagar? E esta é a hipocrisia estrutural que tem que ser desmontada. Aí não correu bem, há momentos na vida que as coisas correm melhor do que outras. Mas eu tive a oportunidade de dizer, quer à Mariana Mortágua, quer ao Paulo Raimundo, que em termos de habitação a esquerda é estruturalmente hipócrita. E se querem fazer ocupações de casas e dizer que está tudo bem e que estão a cumprir as regras, comecem pelas casas deles e comecem pelas sedes deles. Era isso essencialmente. Mas não correu bem porque se enganou no tamanho. Porque me enganei. A questão, qual era a ideia? Era transmitir a ideia que era um português normal? Não, é transmitir a idea que se acham que um português normal vive numa casa com piscina ou com segurança? Um português normal se calhar é proprietário, eu não sou. Português normal se calhar é, eu não sou. Mas um dia poderá vir a ser. Neste momento não sou. Mas há uma coisa que sei, é que aqueles palacetes de 800 metros quadrados e 900 metros quadrados, aí é que se calhar podia viver gente. E aí é que eles deviam deixar que vivesse gente. Sim, é sede, não é? É sede do partido. Bom, em alguns casos é a casa mesmo. E alguns construído de forma, aliás, um pouco... Qual? A de Luís Montenegro? Em Espinho. Portanto, quanto eu sei, tem 830 metros quadrados. Agora imaginem isso. Certo. Imaginem o que é 830 metros quadrados. Imaginem a quantidade de gente que podia viver em 830 metros quadrados. André Ventura, obrigado por ter vindo muito a este Sobre. Não se esqueçam, fica a promessa para as presidenciais. Certo, vamos a isso. E nós voltamos em breve.